Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É um prazer estar aqui. Obrigada por nos receber aí na sua casa. E eu espero encontrá-los muito, muito bem. Como eu gosto de dizer, o nosso objetivo é encher você de esperança. A esperança é a âncora da alma. Se tornar um prisioneiro da esperança é se tornar uma pessoa que está sempre esperando o melhor. Isso é bíblico. O final é melhor do que o início. E é mesmo. Deus ama fazer coisas novas. Reescrever a história de vida das pessoas. Ele cura, de verdade, tem cura para o destino. Quantas pessoas que já me disseram, para mim, era minha sina, meu destino, o meu fim. Já estava escrito. Um fim de fracassos. Ou eu ia repetir a história da minha família. Mas, quando eu escolhi o caminho da vida, que é Cristo, minha vida foi mudada. E isso aconteceu comigo, com esse casal que está aqui. E acontece o tempo todo na vida daquele que se abre para o Senhor. Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Deixem o que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ele continua fazendo tudo novo. É lindo. Eu estava ouvindo a história desse casal e me edificando, como sempre, eu sou muito edificada. E vendo o que é a pessoa se abrir para Deus. O que não aconteceu por uma vida, vai acontecendo. Porque a bênção de Deus enriquece a vida da gente. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Sejam muito bem-vindos, Regina, Marco Antônio. Sim. Um prazer ter vocês aqui. Estava aqui edificando, me edificando, né? E agora nós vamos edificar todo mundo. Ô, Regina, vocês estavam me contando que vocês namoraram 7 anos e não conseguiam casar de jeito nenhum. Sim, senhora. Tudo que vocês conseguiram foi uma geladeira e um fogão. Trabalhavam, não ganhavam mal, mas não sabe para onde ia o dinheiro. Porque não conseguia. Por fim, você começou a pensar, acho que eu nem sei se eu quero casar, por quê? Eu não tenho esse sonho. Você começou já, talvez até para justificar Sim. o não conseguir seguir com esse sonho adiante. Então eu vou abrir mão disso. Estava abrindo mão ali. E é uma maneira de até sair bem, né? Eu acho que, eu nem sei se é isso que eu quero, né? Tá bom assim. Tá bom, né? Você era católica e participava do espiritismo também. Sim. Você dava aula na igreja católica, Isso, aula de né? catequese. Mas... simpatizante do espiritismo, ia lá. Ia lá também. Ia lá. Gostava de praticar a caridade. Isso me atraía. Então eu segui esse outro lado também.
Você fez faculdade de biologia, Sim, seus senhora. pais também muito católicos, envolvidos com política. Sim. Sua experiência com crentes era péssima, O que eu né? conhecia de crente eu não queria para minha vida. E não era agradável. Você disse que você não via uma vida vitoriosa em Não. nenhum. Nenhum. Uma vida miserável não era aquilo que eu queria. Uma vida miserável, cheia de doutrinas. E aquilo não fazia o meu estilo. Não me agradava. Você era uma área que você não queria nem pensar. Não, jamais. Não. Nunca. Não, Não. não. Isso já estava definido. Definido. Bom, aí, namorando o Marco Antônio, que eu já vou para ele, é quando ele rompeu com aquela fé também, que ele praticou uma vida inteira, e você não querendo que esse namoro terminasse, ele meio que impôs para você Que eu teria que ir para a igreja. ir para a igreja, senão o namoro não ia Não iria continuar. progredir. E eu também não queria abrir mão de um namoro de 7 anos. Era um bom tempo. Só que eu também não queria ir para a igreja, porque o que eu conhecia de crente não me agradava, não era aquilo que eu queria para minha vida. Ô, Regina, você também disse que pegou muito o padrão da sua mãe de querer ajudar muito as pessoas, aí não conseguia resolver seus problemas, não conseguia resolver do outro, somatizava, e aí você começou a ter problemas de saúde. Sim. Dentre esses problemas, diabetes emocional. Diabetes emocional. Que foi tudo muito difícil. Porque eu queria guerrear as guerras que não eram minhas. Então eu não conseguia resolver os meus problemas, mas eu queria ser caridosa, resolver o problema do outro. Eu também não conseguia resolver o problema do outro, porque ninguém dá o que não tem. E aí isso somava no meu corpo. E eu desenvolvi diabetes emocional, e isso foi muito difícil. Muito complicado, porque eu comecei a tomar medicações, ter uma vida um pouco mais restrita. E aí, quer dizer, já tinha o meu problema, os problemas que eu estava vivendo, os problemas das pessoas, eu tinha mais um agora. Agora eu tinha um problema de saúde. E Você disse que era uma pessoa muito vazia. Vazia. Às vezes queria chorar do nada. E esse vazio era um vazio sem motivo aparente. Eu queria chorar, eu queria chamar atenção de alguma forma, sempre ali no meu canto. Então isso foi tudo pesando, acarretando, somando na minha vida, né? E foi refletindo de alguma forma, nas formas de doenças, de enfermidades. Bom, você acabou vindo depois desse, né, ele te intimou mesmo e disse, tem que ir. Você começou a frequentar Sim. a igreja com ele e você foi curada de todos esses problemas de saúde. Você disse que tinha um problema na visão. Na visão. Que até foi na inauguração do templo de Bauru, que você tirou o óculos e jogou fora, e era um problema, quantos graus? 2,5 e acho que 3 alguma coisa do outro. E você tirou eu tirei o óculos, e foi tomei curada. uma decisão. Não lembro nem onde eu joguei esse óculos, se foi em Bauru mesmo, se foi no caminho da viagem, se foi na cidade onde eu morava, e eu tomei posse daquela oração que a senhora fez. Uma oração de cura. Você também teve um problema, um nódulo, onde já estava com secreção, e foi outra experiência que você foi curada. Curada. Completamente curada. Ali eu vi a fidelidade de Deus. A minha vida não parou, muito pelo contrário. Deus me levou para um outro nível, para um outro lugar. Você se levantou mais forte. Me levantei porque eu olhava ao meu redor e eu dizia, eu não posso parar. Eu não posso parar, eu não posso me entregar. Ô Regina, você disse que quando o Marco Antônio decidiu e começou a se envolver e a dizimar e a ofertar, as coisas
vocês não conseguiam, né? Tinha comprado em 7 anos uma geladeira e um fogão, não conseguia casar. E aí você pensou e disse, não, agora que a miséria vai tomar conta mesmo da nossa vida. Se em 7 anos nós tínhamos uma geladeira e um fogão, você imagina agora dando dinheiro para a igreja. Nós não vamos mais a lugar nenhum. E aí vocês tiveram, e você principalmente, uma experiência fora do comum com Deus. Porque tudo que vocês não conseguiram em 7 anos, e o Marco Antônio daqui a pouco vai contar, durante toda a vida dele, em 7 meses, aconteceu tudo de uma vez. Ser fiel, dizimista e ofertante fiel, nos detalhes, fez toda a diferença. Éramos dizimistas, depois de receber esse entendimento e essa direção do salário, do vale-transporte, do vale-alimentação e da cesta básica. Isso foi o diferencial. Em 7 meses, nossa vida foi transformada. Vocês casaram. O Marco Antônio, que não conseguia, aí tinha comprado um terreno, trocou de carro, começou a construir, ganharam tudo de forma inexplicável. Tudo que não acontecia... Aconteceu em 7 meses. Em 7 meses. De forma surpreendente. Deus foi nos surpreendendo a cada dia. O sonho que estava adormecido aflorou e ali nós vimos a glória de Deus. O trabalhar de Deus. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. E a sua visão em relação à fé, à crente, mudou completamente? Completamente. Completamente. Porque eu entendi que ser cristão, ter vida com Deus, não era aquilo que eu conhecia. Era essa nova forma de viver. É porque o verdadeiro evangelho muda, né? Muda. Se não mudou, porque não é o verdadeiro. Porque não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Sim. Porque é mudança. Regina, aí vocês oraram, pediram a bênção para engravidar e tal. E vocês tiveram o Marco Aurélio. Sim. E aí deu um tempo, ele começou a ter dificuldade na escola. No primeiro período escolar. Qual foi o diagnóstico? Que ele seria dislexo e descalco. Ou seja, ele não iria ler, ele não iria escrever e ele realizaria somente as 2 operações da matemática. Subtrair e somar. Isso para mim foi um choque, bispa. Muito grande. Falei, não acredito. Não acredito nisso. Você não aceitou? Não aceitei. Eu fui embora com esse diagnóstico, dado por homens, mas eu não aceitei. E ali eu fui para a madrugada, de domingo a domingo. Só que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Não te leva para lado nenhum, para lugar nenhum. Eu me posicionei. Não foi um momento fácil. Foi um momento de entrega. Todos os dias eu estudava com ele 1 hora. Era muito desgastante, porque se sentar com uma criança, no primeiro período escolar, estava no 2º ano, ele já ia na escola de manhã e todo dia à tarde eu tirava 1 hora. Era um investimento. 1 hora, acompanhando, ensinando, estudando. E ali você disse que além disso, das orações da madrugada e junto com ele, era impondo as mãos e declarando. Eu já ungia ele para a escola, para ir à escola. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu me levantei com mais força. Falei, não, aqui não. Eu impunha as mãos e eu declarava o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, de inteligência, de fortaleza. Eu não aceitei aquilo. E todas essas previsões foram caindo por terra? Foram caindo por terra. Todas elas foram transformadas, mudadas. Marco Aurélio escreve, o Marco Aurélio lê, ele tem facilidade de entendimento, ele é uma criança normal. Ele é além da média. Ele é além da média. Foi muito surpreendente. Isso é muito importante você dizer, porque quantos pais que quando ouvem algo, eles se entregam e param ali. Param ali, abrem mão, vão para o medicamento,
ficam só na lamentação, né? Isso. No choro, no questionamento. Isso aí. Ou então fazendo observando uma outra criança e comparando com o seu, em vez de se levantar e tomar uma atitude. E aí o Marco Aurélio, ele venceu esse período. Quando ele entrou para o ensino fundamental 2, eu me peguei de novo ao Marco Aurélio com algumas dificuldades, trocando algumas letras, trocando algumas sílabas. Eu falei, não, eu já venci isso, eu não vou aceitar. E como nos foi ensinado, e é ensinado dentro do Ministério Mudança de Vida, painel dos sonhos. Eu peguei ali a imagem do Bispo Fernando, que a senhora viveu com ele uma situação muito semelhante. Sim, eu ouvi que ele nunca, né? Não ia conseguir até o fim, faculdade nem pensar. Eu coloquei lá no painel dos sonhos, eu trouxe a consciência do Marco Aurélio isso, o porquê, e ali nós começamos. Deus não faz exceção de pessoas, mas de fé ele faz. Então, o que levou o Fernando a viver o que ele vive hoje, vai levar o meu filho a viver o que ele também vive. E ali nós começamos a investir, a declarar, profetizar. E eu trouxe o Marco Aurélio para essa realidade. E o bispo, ele mandou um áudio falando a respeito disso com o Marco Aurélio, motivando ele a seguir, a vencer. Então, eu mostrava esse vídeo para ele todos os dias, eu dizia, Marco Aurélio, agora é o seu momento. Aquele foi o momento do bispo, agora é o seu. Eu vou vencer esse gigante. Todos os dias. E ele vai ficar pequenininho, pequenininho até tombar. Eu vou vencer esse gigante. E ele venceu esse gigante. Que coisa. Ele venceu esse gigante. Maravilhoso, maravilhoso. Nós precisamos projetar o que nós queremos para os nossos filhos. Nós precisamos nos levantar. Não pode dar como vai acontecer do nada. É assim mesmo, né? Fazer o quê? Porque algumas pessoas, elas contam que as coisas vão acontecer sem que elas tenham que se posicionar. Não. O que você quer para a sua vida e para o futuro dos seus filhos? Foi isso que você fez. Foi isso que eu fiz. E todas as sentenças foram quebradas e previsões caíram por terra. Todas elas. Todas elas. Maravilhoso. Todas elas. Hoje, como eu disse para a senhora, ele lê, ele escreve, ele faz todas as operações matemáticas para a idade. Ô, Regina, e você que não queria de jeito nenhum ser crente, não gostava dos crentes, você não só se tornou uma crente fervorosa, como passou a cuidar de crentes também. A cuidar de crente. Passei do lado de cá. Só que de forma diferente. De uma forma viva, poderosa. Com glória. Com glória. Não pode ser Icabode, é cabode. Cabode. É uma vida pesada de glória. De glória. Maravilhoso. De glória. Marco Antônio, você foi criado num lar de muitas agressões verbais, físicas, seu pai alcoólatra, mas a pessoa agressiva era sua mãe. Agressiva era minha mãe. A sua mãe que era? Muitas agressões, sim. Sua mãe tinha um centro de Umbanda? Sim. E vocês foram criados, você com a sua irmã? Sim, com a minha irmã. Foram criados, envolvidos, trabalhando nesse centro e convivendo sendo criados nesse ambiente de muita agressividade. Sim. O bispo era uma pessoa muito revoltada, né? Então, reagia com violência a tudo, era o meu modo de me defender, de reagir com violência, inseguro, oprimido. Então, devido a todas essas coisas que aconteciam. Então, as dificuldades de relacionamento, nada fluía, então, vida profissional, financeira, sempre passando necessidade em tudo, né? E um engano muito grande. Então, porque apesar de vocês estarem ali até ajudando outras pessoas... Supostamente, né? Supostamente,
Quando você tinha um problema, você disse que você não ia a Deus, você ia às entidades. E você começou a ver que não só vocês, como as pessoas que buscavam as entidades, a vida não andava. Não andava, os resultados eram péssimos, né? Eu cheguei a ver por cima, porque eu não conhecia o particular das pessoas, mas pessoas sofrendo acidentes horríveis, por exemplo. Terminava muito mal, essa situação terminava muito mal. As pessoas que iam procurar. Sim, as pessoas até que como nós, tinham um centro. Aquilo tudo não acabava bem, bispo. De modo algum. Eu presenciei isso aí. Então, sempre com brigas, sempre com situações, pessoas sofrendo demais praticando essa fé, né? E nessa cegueira, porque eu um dia, eu até questionei e muito revoltado, eu fiquei com a minha mãe, por exemplo. Mas depois que eu estava na igreja, eu passei a entender muita coisa. A palavra de Deus foi me revelando. Aquilo que eu aprendi no Ministério Mudança de Vida. Então eu entendi que ela dava o que ela tinha para dar. Sim. Entende? Por fim, você disse que seus pais primeiro se separaram dentro de casa, depois se separaram mesmo, ele foi embora, morar com a sua irmã e você ficou com a sua mãe. Sim. Ou seja, a família estava totalmente... Se desfez. Foi destruída. Destruída. Aí a sua mãe arrumou um companheiro e aí as brigas só cresceram, porque ele queria impor sobre você e você não aceitava, porque você tinha seu pai e ele queria fazer o papel de pai mandando. Então, era um inferno. Um inferno total. Um inferno total mesmo. E o Deus que a gente conhecia eram os espíritos. Então, quando a gente falava, vou buscar a Deus, eu estava buscando as entidades que eu achava que poderiam fazer alguma coisa por mim. Até que chegou um momento da minha vida, né? E eu até digo isso porque eu acredito nisso, que ninguém termina a sua vida sem ter uma oportunidade. De jeito nenhum. E eu tive a minha. Nem que for uma vez, ela vai ter ouvido. Sim. Sobre Jesus. Sim, eu sou uma prova disso. Oportunidade de ser salva, ela vai ter. Ela pode até rejeitar, mas ela vai ter. Ela vai ter. Porque eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Hoje eu entendo que era Deus. Então recebi um jornal, o testemunho de alguém. Alguma coisa sempre me chamava atenção. Começou a chegar até você. Chegar até mim. E aí eu destaco a importância do evangelismo. Maravilhoso. Sabe, fundamental. Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente está falando... É porque às vezes tem gente que até despreza, joga o jornal, não quer te ouvir. Mas tem muita gente que pega. Pega. E você não pode desistir. De jeito nenhum. Não pode. E por conta de pessoas como eu, né? Porque um dia eu também tive nessa situação da cegueira, da ignorância total e sendo agredido, né? Fisicamente, psicologicamente, de todas as maneiras, porque o mundo espiritual, ele é real, ele existe, né? O inferno é real, os espíritos são reais. Com certeza. Porque eu vi muita coisa nesse meio. Então, até os 33 anos eu morei com a minha mãe. Então, não quero aqui exaltar demônio nenhum, mas eu vi muita coisa acontecendo. Porque os espíritos, eles fazem muitas coisas bilaborantes, né? Tipo assim, para imitar Deus mesmo, para se parecer com Ele. Sim, os feiticeiros também transformaram suas varas em cobras. Sim. Naquele confronto entre Moisés e o faraó. Mas a vara de Moisés engoliu todas elas. Destruiu todas elas. Então ele tenta imitar. Então a vara de Moisés destruiu todos aqueles que um dia possuíram a minha cabeça mesmo, a minha vida, e eu fui liberto de tudo isso. Porque Você tinha uma fome, né?
Você fome, tinha sede fome de e Deus. sede de Deus. Você estava procurando e não sabia como. Sim. E um certo dia depois de Deus ter trabalhado no meu coração, que hoje eu entendo isso, que Deus me livrou muitas vezes lá atrás, quando eu nem o conhecia. Então eu tomei uma decisão, porque olhando ao meu redor, eu vi que tudo aquilo não batia, né, com a verdade, não batia com as coisas. Onde está Deus em tudo isso? Você estava num conflito e você disse que você começou a fazer essa comparação e você chegou a essa conclusão que não era só a sua vida e a vida da sua família que estava totalmente destruída, miséria, destruição, a vida de todos que se envolveram com isso. Com certeza, bispo. E aí eu tomei uma decisão. Foi uma decisão minha. Eu falei, não, eu vou buscar esse Deus. Eu vou buscar esse Deus poderoso, né? E eu falei, eu vou ter uma igreja. E aí eu já namorava com a minha esposa, na época era minha namorada. E eu falei com ela sobre isso. Aí, de primeiro momento ela não aceitou a ideia, não quis, né? Como ela mesma já falou aqui. Ela não quis, mas eu falei, não, eu vou. Aí eu visitei uma igreja, gostei. No outro dia eu volto, a igreja estava fechada. Então eu subi uma avenida que tem na cidade onde eu moro, Rio Preto, e encontrei ela o caminho da minha casa, estava voltando para casa. Mas eu encontrei uma congregação do Ministério Mudança de Vida, que é a Paz. E aí eu resolvi entrar. Eu sempre passava por ali, mas aquilo não via a igreja ali. Mas aquele dia eu vi. Então parei meu carro, entrei, fui bem recebido. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Isso é muito importante você dizer. É um desafio para nós manter as portas da igreja abertas continuamente como nós fazemos. Mas também foi dessa forma que você teve um encontro com a verdadeira fé, né? Eu louvo a Deus por isso, bispo. Eu louvo a Deus por isso. Porque se a igreja estava aberta, é porque alguém manteve aquela igreja aberta. Uhum. Alguém dizimou, alguém ofertou, Sim. né? Alguém deu ali um pouco do seu sacrifício pessoal. E isso é muito importante. Porque as pessoas, elas entram na igreja com dor, elas saem sem dor. E foi o meu caso, foi isso que aconteceu comigo. Aquele dia eu estava muito angustiado, muito triste. E quando eu entrei na igreja, fui muito bem acolhido, recebido, porque se trata de um trabalho muito sério. E as pessoas me receberam muito bem. Eu recebi uma oração, né? Eu recebi uma oração. E aquilo foi o suficiente para tirar aquele peso da minha vida. Então, depois eu dei continuidade. No outro dia estava lá e seguindo todas as reuniões e participando de todas elas, né? Então, aquela alegria que só Deus pode dar para a gente, eu recebi. Você disse que você foi sendo curado, restaurado e tudo, como já estava falando com a Regina, tudo que não acontecia foi assim. Eu falo com muita alegria sobre isso, porque eu fui curado de uma gastrite que me incomodava demais, curado da alma, né? Aquela opressão, aquela insatisfação, né? Uma tristeza, um vazio. Tristeza, um vazio tremendo, né? Então isso não tem preço. Não. Isso não tem preço. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. A paz é a marca da minha conversão. Porque eu não tinha paz. E eu me lembro que uma semana depois de ter recebido oração, foi o que mais me marcou. Que eu cheguei a botar a mão assim. Meu Deus, era um buraco. Eu nem sabia o que era um sentimento assim. Foi até interessante que eu não conhecia aquele sentimento, aquela sensação. Não sabia. Então, assim, isso você só encontra em Cristo. Só. E aí eu comecei, né? Eu tive força para continuar fazendo as coisas. Porque eu quis também. Eu queria isso.
Então, comecei a participar de todas as reuniões. Dentro da primeira semana, eu já comecei a evangelizar, a participar dos grupos que levam o evangelismo e fazer as coisas na igreja, pintar a igreja, fazer a manutenção da igreja, né? E com muita alegria, já fazendo tudo aquilo. E aí as coisas começaram a acontecer, porque tudo é consequência, né? Exatamente. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. E vida eterna. E aí eu comecei a ter aquela alegria, aquela força de fazer, e já vinha, participava de tudo, e a vida profissional começou a acontecer. Eu troquei meu carro, né, depois, porque apesar de ganhar assim, razoável, eu ganhava até bem, mas eu não via para onde meu dinheiro ia. Era uma coisa diabólica. Eu era roubado literalmente pelo diabo. Então, eu tinha um carro velho, né? E aí depois troquei esse carro. Na mesma semana o pastor falou assim, ele estava ungindo os carros e ele disse, olha, eu falei, o meu carro é aquele ali, ó. Ele foi lá, colocou a mão no carro e ele falou assim, você quer um carro melhor? Eu falei, quero. Eu falei, então você pede o carro que você quer. E aí ele orou naquele carro e eu tomei posse daquela bênção e depois troquei aquele carro. Maravilhoso. E eu tinha um terreno também que eu tinha comprado, mas estava quase perdendo ele porque não conseguia, não estava pagando, né, o terreno. E eu já tinha dado um bom valor, metade do valor dele, mais da metade. Mas eu estava quase perdendo ele. Aí quitei esse terreno. Então as coisas começaram a acontecer na minha vida. É claro que os familiares, né, eles se opuseram. Mas aí eu passei aquela risca, né? Eu falei, não. Acabou, não retorno. Acabou. Então as coisas começaram a acontecer na minha vida. Comecei a prosperar. E prosperar coisa espiritualmente. Coisa que você não conhecia, né? Não conhecia, não sabia o que era prosperidade. Não sabia. Porque às vezes a pessoa, bispa, ela está no engano, ela acha que porque ela tem algum dinheiro, ela está abençoada, e não é nada disso, né? Vida abundante é outra coisa. É um conjunto de coisas. Conjunto de coisas. Então ela não está tendo uma vida abundante, né? Eu vim para que tenha uma vida plena, né? É plenitude mesmo. Plenitude. Eu não tinha nada, era um miserável. Era um miserável, não tinha nada. Não tinha paz, não tinha dinheiro, não tinha coisa nenhuma. Estava miserável, destruído. Não tinha saúde. Não tinha saúde, estava doente. Não conseguia, né, nem casar. Não conseguia nem casar. E trabalhando. Sabe? Morrer, trabalhar, mas não vê nem onde vai o dinheiro, não tem realização. Não. A minha esposa, que era minha namorada, estava doente também, com diabetes, com esse problema nos olhos, usando óculos, enfim, tudo isso mudou. Tudo isso foi transformado de uma forma assim milagrosa. E depois tem o meu casamento, né, que eu estava há 7 anos sem, estava namorando. A gente sempre se gostou muito e a gente queria casar. Aí no projeto de conquista de 2003, nós temos esse voto, colocamos no nosso casamento. E aí marquei a data do casamento. Marquei. A gente não tinha nada, tinha um fogão e geladeira. Não tinha nada. Mas tudo começou a fluir de uma forma tão milagrosa. Favor de Deus. Nós ganhamos tudo que a gente precisava. E algumas coisas interessantes, como um amigo que estava no Japão me ligou, mais de um ano que eu não falava com ele. Ele nem sabia que eu ia me casar, mas quando eu falei que ia casar, ele falou para mim, não, eu quero te dar esse presente. O que você precisa? Eu preciso do meu álbum, preciso da filmagem, né? Ele falou, não só isso, se você precisar de mais alguma coisa, eu vou te dar também. Eu vou te dar. É só você me falar. Vê lá o preço de tudo, me passa, e eu já sei mais ou menos quanto vai ficar, e ele depositou esse dinheiro na minha conta, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente sonhava, que era um casamento, né, abençoado e que era um sonho. Mas, assim, as coisas aconteceram de uma forma fantástica, porque a gente só tinha um fogão e uma geladeira. E tudo veio para as nossas mãos.
Eu não pedi nada para ninguém. As pessoas me disseram e Agora pediram. você estava andando, vocês, né? Andando com Deus, envolvidos com as coisas de Deus, dizimando, ofertando. Fielmente. Então Deus abriu mesmo as comportas. Abriu as comportas e as coisas aconteceram assim, de forma fantástica mesmo. A gente não tem como dizer que não foi Deus que fez tudo isso, né? Porque só Ele para poder fazer tudo isso na nossa vida. Em 7 meses, você, por exemplo, viveu o que não tinha vivido a vida inteira. A vida inteira. Vocês viveram coisas que nunca tinham vivido. Nunca havíamos vivido. Nesses 7 meses, nós consagramos o nosso relacionamento. Isso fez toda a diferença. Toda. Deixamos de ter aquele relacionamento carnal. Vocês disseram que vocês tinham uma vida íntima. Sim. Se apartaram. Sim. E foram se santificar até o casamento. Até o casamento. Nosso casamento é uma bênção, bispo. Mas pagaram um preço antes, né? Sim. A mudança a partir do momento que você conheceu esse Deus, assim, interna, externa na vida, foi outra. Totalmente, bispo. Totalmente. Essa prosperidade que Deus derrama sobre nós é muito grande. Ela não se resume apenas, hoje eu posso dizer isso, ela não se resume apenas ao pagamento de contas, à estabilidade que uma pessoa adquire depois que ela passa a dizimar e ofertar. Porque eu também prosperei espiritualmente, eu prosperei em todas as áreas, emocionalmente. Marco Antônio, depois vocês, apaixonados por Cristo, não conseguiam ajudar pessoas, foram cuidados, aí decidiram que queriam cuidar de pessoas. Sim. E começaram a trilhar esse caminho, desejaram a vida interna e desejaram viver para o reino totalmente. Enquanto você viu sua mãe buscando as entidades e tanta infelicidade, você hoje tem vivido com a sua família para Cristo e para ajudar outras pessoas. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte, bispo. Porque eu cheguei precisando de ajuda e hoje eu posso ajudar pessoas. Né? Hoje eu posso receber as pessoas na igreja como um dia eu fui recebido. Eu posso acolher bem elas, eu posso dar uma palavra de fé para elas. Eu tenho dito que o mundo está escasso de cuidado. Ninguém quer cuidar de ninguém. Ninguém quer educar, ninguém quer investir tempo no outro. E dentro do Ministério Mudança de Vida, eu sempre falo que o nosso maior patrimônio são as pessoas. Né? É Deus e são as pessoas. Aprender a cuidar de pessoas, a amar pessoas, a gostar de gente, que é uma coisa que o mundo mostra a cada dia, que são tantos conflitos, tanta divisão. E o andar com Cristo faz com que você pegue o padrão dele, você comece a se parecer com ele e você tem prazer em cuidar de pessoas, né? Prazer de cuidar de pessoas, bispo. A senhora sempre diz que a gente se parece mais com Deus quando está cuidando de pessoas, né? Exatamente. Quando está abençoando as pessoas. Nunca nos parecemos tanto com Deus como quando nos importamos e cuidamos de pessoas, abençoamos pessoas, dedicamos a nossa vida. Então isso é muito importante, eu me sinto muito feliz em fazer isso. Porque um dia cheguei precisando de ajuda e hoje eu posso fazer, né? A iniquidade vai crescer, tá aí, é bíblico, né? Só que o nosso amor não pode esfriar. A Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar, mas não o nosso.
Nós precisamos, e é uma oração que a gente tem que fazer sempre, permanecer em chamas. Ô Marco Antônio, Jesus curou seu destino? Jesus curou o meu destino. Eu não sei onde eu estaria hoje se eu não tivesse tido esse encontro com Deus no Ministério Mudança de Vida. Eu não sei onde eu estaria hoje. Talvez o meu fim, o meu destino, fosse o de muitas pessoas que hoje estão na mesma situação, né? Estão servindo a um Deus de mentira. Eu posso falar, porque eu estava lá, eu posso falar. Foi criado lá, né? Então, Foi eu criado. posso falar, eu posso falar de mim, o que eu penso. Servindo a um Deus de mentira, né? No engano, doentes espiritualmente, sabe? Talvez não, eu tenho certeza que o meu destino seria o mesmo e um fracasso total, né? Qual a mensagem que você deixa para alguém que está muito frustrado? Bispa, a mensagem que eu deixo é de uma decisão, porque foi isso que mudou minha vida. Porque quantas pessoas estão agora também, elas até sabem o que fazer, mas elas não estão fazendo. Exatamente. Elas não tomaram uma decisão. Então, eu penso assim que essa pessoa tem que tomar uma decisão. Se ela tomar uma decisão em Cristo, Ele vai honrar. Cada passo de fé, né? Ele vai honrar. Eu falo isso com muita alegria. Ele vai honrar. Honrou vocês. Honrou. Regina, Deus curou seu destino? Deus curou meu destino, mudou a minha história, bispa. Ele fez toda a diferença na minha vida. E é muito gratificante poder servi-lo e ajudar pessoas dentro do Ministério Mudança de Vida. Deus não faz acepção de pessoas, mas de fé. E aqui nós ensinamos a pessoa a praticar uma fé viva. Nós ensinamos porque isso nós vivemos. E deu certo pra gente. Faz parte do nosso dia a dia, Faz né? parte. Faz parte da nossa história. Regina, qual a mensagem que você deixa para alguém que até já abriu mão dos sonhos? Não perca a sua oportunidade. Não olhe para a circunstância. Deus tudo pode. Não abra mão. Às vezes as pessoas elas querem dizer que elas não têm sonhos, porque elas também não querem enfrentar. Elas não querem fazer o que precisa ser feito. Faça, porque Deus é fiel. Ele realiza sonhos. Maravilhoso. Ele realiza sonhos. Tá aí, graças a Deus. Que história, né? Que história, que mudança. Você vê que eles estão sorrindo e os olhos são a janela da alma. E a gente pode ver o coração, um coração alegre, como dizem as escrituras, deixa o rosto formoso. O rosto brilha, a vida é um semblante de paz, de alegria, de quem encontrou o seu lugar. É certo que Deus está falando com você. Como eu li, eu, Senhor, faço algo novo. E Ele nos chama para essa vida nova. Vamos orar. Oh, meu Deus, que honra, que história, que vitória. Muito obrigada. Obrigada pelo que o Senhor fez na vida dessa família, na vida do Marco Antônio, da Regina, do Marco Aurélio. Que história, Senhor. Eu poder viver isso junto, fazer parte, eu quero te agradecer. É um privilégio, é uma honra. Eu te agradeço. Eu agradeço por essa obra completa, por essa transformação, e quero pedir que o Senhor toque vidas agora profundamente. Vidas que talvez estão sem esperança, sem sonhos.
ou até enterraram seus sonhos, porque não conseguem ver um meio de realizá-los. Mas é possível. O Senhor cura destinos, reescreve a história de vida, muda o rumo. O Senhor faz. O Senhor é o mesmo, cura vidas, cura corações, cura a alma. Visita agora, Senhor, esse lar, visita essa pessoa. Que ela seja tocada nas entranhas. Faça algo novo, para a honra e a glória do teu nome. Salva. Derrama paz e alegria, conforto e esperança. Oh, meu Deus, muito obrigada. Eu tomo posse de muitos testemunhos por conta dessa história. Eu tomo posse. Que vidas estão sendo tocadas agora, no íntimo da alma, por conta dessa história de restauração. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e honro o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Muito bom, muito bom, muito bom. É um prazer servir. O Senhor está te chamando e certamente tocando profundamente em você. Venha, levante-se. Faça como eles fizeram. Tome uma decisão. Foi um prazer, Regina. Foi um prazer, Marco Antônio. Muito obrigada a vocês. E muito obrigada a você também. Pode contar com a gente. Eu gosto de repetir, vou falar mais uma vez. A gente ama pessoas. É muito bom cuidar de pessoas. Pode contar com a gente. Deus te abençoe. Amém.